Então, vamos lá, mais uma aula. Confissão de Fé Batista de 1689, né? A gente está trabalhando, a gente já fez algumas introduções na aula passada e a gente começou o capítulo 1 aqui, tá? Sobre as Sagradas Escrituras. A gente falou sobre a Bíblia Sagrada o seguinte, né? As Sagradas Escrituras são a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento e fé e obediência salvíficos, tá certo? Então a gente já colocou a Bíblia num patamar diferente de qualquer outro livro, de qualquer outro escrito, de qualquer outro texto sagrado, porque ela é a única, ela é suficiente, não precisa de adendos, não é isso? A palavra de Deus, ela é suficiente, ela é correta, ela, portanto, não tem erros doutrinários, erros de ensino, ela é infalível, ela não pode falhar, portanto. O que Deus prometeu, ele há de cumprir. O que ele falou, isso se cumprirá. Jesus disse que não vai passar um i, não é isso? Nem um j, nem um tio, nem um j, nem um traço, nenhum acento dessa palavra que não seja cumprido, né? Concluído, né? Então, ela é a regra para o nosso conhecimento, para a nossa fé e nossa obediência salvíficos. Então, a gente também colocou ela no ambiente adequado. Ela é o conhecimento, a fé e a obediência para termos salvíficos. Se você quer ser um médico, você vai ter que estudar medicina. A Bíblia não é um livro para te dar perícia médica. Então, ela é um livro salvífico em relação à questão de vida e fé diante da vontade de Deus. E ética, é claro, e moral também. Essa parte é a Bíblia. Você quer ser um engenheiro, você vai ter que estudar. Você quer ser um professor de matemática, você vai ter que estudar matemática. Então, a Bíblia tem essa plenitude em termos salvíficos e da vontade de Deus. Mas é claro que é interessante também, mas é claro que todas as áreas também da natureza e do conhecimento, elas têm também que derivar de princípios válidos bíblicos. Por exemplo, mesmo você tendo que estudar medicina lá, mas quando você for estudar biologia, ou seja, no caso de biologia também, quando entrar em termos de evolução e entrar em teorias ateias, em teorias que tiram a Deus e a criação de Deus, mesmo lá, em alguns desses pontos, o princípio bíblico tem que sobrepujar, tá certo? Então, ela é a única regra de fé e prática e de conhecimento e de verdade divinas. Ela pode não ser exaustiva em algumas áreas, mas mesmo assim, dela deve derivar os princípios válidos para todas as áreas, para matemática, para física, para medicina, para construção civil, para saúde, para psiquiatria, psicanálise, para psicologia, áreas humanas em geral, dela deve derivar os princípios também para a gente não não infringir a vontade de Deus, não é isso? Sobre a criação, tá certo? Agora nós vamos a gente parou só nisso aí na primeira aula, né? A gente deu a introdução e só conseguiu avançar isso aí. Agora a gente tem outra parte que é igualmente importante, né? E que ela começa a mostrar um pouco da chamada revelação geral e um pouco da revelação especial de Deus. Então, os próximos termos diz o seguinte, ó, a continuação, né? Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. Para aí, o que significa isso? Isso aqui em teologia a gente chama de revelação geral. E o que ele está falando? Ainda que a gente tenha, né, a luz da natureza, ainda que a gente tenha a manifestação da bondade de Deus, da sabedoria de Deus, do poder de Deus, né? Os céus mostram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra do seu poder. Ainda que os atributos, como Paulo diz, né,
que os atributos invisíveis de Deus são manifestos pelas coisas que ele criou, não é isso? Ainda que a gente tenha todas essas coisas mostrando e evidenciando que há um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, e a nossa mente, portanto, naturalmente já é direcionada a isso, ainda assim, esse conhecimento geral não salva. Tá bom? Então, é isso que quer dizer esse texto aqui. O que a gente quer dizer quando a gente fala isso? A gente está falando que a revelação geral de Deus na natureza, ela não salva. Por quê? Porque é necessário um conhecimento mais específico e preciso acerca do plano de salvação de Deus, acerca, por exemplo, da necessidade da substituição, de uma morte, da expiação de Jesus Cristo na cruz, de arrependimento de pecados, coisas e conhecimentos estes que você não tem tão especificamente assim revelado na criação, na natureza. Por exemplo, você olha para o sol, o nascer, o pôr do sol, e você vai ver a manifestação, sim, do poder de Deus. Você vai falar, nossa, que coisa poderosa, não sei quantos milhões de quilômetros da Terra, e um poder, e uma luz, uma radiação tão forte que só falta queimar a gente no sol do meio-dia, né? É um poder, civilizações adoraram no passado o sol, né? Achando que ele era uma própria divindade. O Egito adorava o deus Ra, que era o sol. Enfim, você olha e você pode ser direcionado a pensar o seguinte: tem que haver um Deus criador dessa coisa. Imagine quem fez isso. Deve ter um poder muito maior, um poder muito além, né? Uma força muito poderosa para criar o sol, as estrelas, o universo. E a gente é levado a, pelo menos naturalmente é o que a Bíblia diz, é levado a pensar no Criador. É claro que depois a gente mesmo cauteriza a mente, às vezes, para descrer, né? Então, o ateu, o descrente, na verdade, ele está cauterizando sua mente, ele está forçando a barra para... Não pode ser Deus, não pode ser Deus, tem que ter uma causa, tem que ter... Então, ele cauteriza a mente, certo? Mas, de modo natural, a gente é compelido a olhar essas coisas e falar, tem um Deus, existe um Deus, tá? Então, a revelação geral na natureza, ela deixa o homem indesculpável, porque Deus vai falar assim no juízo final, eu te dei provas claras de que eu existo. Então você é indesculpável uma vez que você não me adorou. Então ela torna o homem indesculpável, mas ela não salva, porque como eu falei, então você olhando para um sol, você não vai deduzir a partir do olhar de um sol, do nascer do sol, ou das estrelas, ou da natureza em geral, você não vai deduzir que você é pecador, que você precisa se arrepender dos seus pecados, que existiu a encarnação do Deus homem chamado Jesus Cristo, e que você precisa depositar sua fé nele, e ele morreu expiatoriamente na cruz do Calvário para nos salvar, e se eu crer nele, entregar minha vida, eu serei salvo. E o caminho da salvação é esse. Não dá para deduzir isso só olhando para o sol e para as estrelas. Entenderam? Por isso que ele diz aqui, ó, que antes da marcaçãozinha 2 ali, de vermelho, ó, que isso não é suficiente, não é isso? Não é, portanto, suficiente para a salvação, tá bom? Ainda assim, não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. Tá certo, irmãos? Por isso, a urgência de nós pregarmos, a gente tem que pregar Jesus Cristo. Aí você pode dizer assim, aquela tribo oculta, escondida lá no meio da mata, que não chegou o evangelho para ela, que não chegou o conhecimento, né, a Bíblia. Então, como é que acontece? Tem salvação ou não tem? Então, essa opinião, segundo a nossa visão de que a revelação geral não é suficiente, e segundo a Bíblia também, o meio ordinário que Deus fala é prega o evangelho, quem crê em Cristo será salvo, quem não crê será condenado. Então, a nossa visão é de que, infelizmente, apesar dos nossos sentimentos, né, serem abalados num caso desse, mas quem nunca ouviu a Cristo não vai ter como ser salvo, meus irmãos. Pelo menos o modo ordinário, o modo normal de se haver a salvação.
não haveria, então, possibilidade. Por isso a urgência de nós pregarmos para todos os povos, tribos, línguas e nações. E isso não é exclusivo de nossa época. Por exemplo, quando você olha no passado, a revelação de Deus veio para Israel, para o seu povo escolhido, pelo menos a partir de Abraão, ele limita a sua ação com Israel, e tudo indica que as outras nações, a qual a revelação não era direcionada, aos pagãos, aos povos ímpios, tudo indica que eles não tiveram conhecimento de Deus e, portanto, também não foram salvos. Porque pela natureza e simplesmente pelo conhecimento revelacional geral, não tem como ser salvo. Então, desde o Antigo Testamento, esse padrão continua. Nota, quando Deus quis salvar Nínive, ou pelo menos uma geração dos ninivitas, ele enviou Jonas. Se a revelação geral fosse suficiente para a salvação, ele não precisava mandar Jonas. Ele ia fazer com que o povo olhasse para o sol, para as estrelas, para a natureza e deduzisse a salvação e fossem salvos a partir daquilo. Entende? Então não há dois modos de salvação. Porque se essa revelação geral salva, não precisa, de fato, não precisaria do evangelismo. Não precisaria eu ir lá na tribo indígena pregar, precisaria eu fazer missões lá na China, na Índia, no Paquistão, na África. O nosso irmão esqueci o nome do irmão, Ellen e o Silas, o nosso irmão, tive que ir lembrando o nome da família, que é Ellen, Radassa, Silas. Nosso irmão Silas foi fazer missão lá na África, né, em algumas regiões da África. A nossa irmã Carla da igreja foi há um período na China. Então, se a revelação geral salva, se há esse meio, simplesmente Deus poderia usar isso e salvar as pessoas sem necessidade de ir mostrar uma mensagem específica, tá bom? Então, para concluir essa primeira parte, a gente acha interessante considerar a revelação geral de Deus, ela é muito importante, mas ela não é salvífica. Precisa você pregar especificamente a palavra de Deus. Especificamente ao arrependimento, o homem pecador, veio o Deus homem, Jesus Cristo, se encarnou, morreu por você. Você tem que acreditar nisso, você tem que se entregar a Jesus Cristo, só a Ele, e se isso for sincero, e se Deus tocar no seu coração e ver sinceridade nisso, Ele vai, então, agir, te salvar, transformar a sua vida, e aí você caminha. Certo? Então, é isso. Continuando lá, a partir do item 2 lá. Portanto, aprove a Deus, não é isso? Aprove ao Senhor, em diversas ocasiões e de muitas maneiras, revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja e, posteriormente, para a melhor preservação e propagação da verdade e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e da malícia de Satanás e do mundo, concedeu a mesma completamente por escrito, o que faz da Sagrada Escritura indispensável. Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo agora cessaram. Então, vamos lá por parte. Então, revelação geral não é suficiente para a salvação. Então, o que Deus fez? Além da revelação geral, ele se revelou especificamente, particularmente, ao seu povo, à sua igreja. Nota que a vontade de Deus, então, é mostrar especificamente o seu plano. Então, por isso que a gente continua ali. Portanto, aproveu o Senhor. Então, em diversas ocasiões, de muitas maneiras, é justamente como foi sendo composta a Bíblia, né? Em diversas ocasiões, deserto, à beira-mar, na montanha, em vales, em Israel, na Babilônia, em outras regiões. Então, em diversas ocasiões, Deus usando os seus profetas, de muitas maneiras, então ele vem revelando e declarando a sua vontade para o seu povo. Nota que Deus direciona a sua vontade para o seu povo. É isso. Para quem que ele revelou
especificamente sua palavra? Para o seu povo escolhido. Ele chama Abraão, aí de Abraão vem Isaac, Jacó, vem Israel, e aí em Moisés ele revela poderosamente sua vontade e institui ali os seus mandamentos, mas ele está falando isso com o seu povo, é com o povo da sua aliança. Deus está tendo um relacionamento com o seu povo. Então ele está dando a entender e explicando a palavra para o seu povo. E agora de modo específico, tá bom? Faça isso, não faça aquilo, tá bom? De modo que agora você tem a revelação que a gente chama especial, tá certo? E essa revelação especial, aí como o texto diz, para preservação, para propagação da verdade, para um seguro conhecimento, para o consolo da igreja, não é isso? Para preservar da corrupção da carne, da malícia de Satanás, ele fez o quê? Ele deu ela por escrito. Tá bom? Então, você pode perguntar, por que a gente tem a palavra por escrito? E não somente por tradição oral, por tradição verbal, contando de pais para filho, aquela coisa que até existiu um pouco no passado. Mas por que Deus não permaneceu assim e quis fazer com que ela fosse escrita, registrada? Por causa disso tudo que a gente falou. Hoje, tendo sido escrito, registrado, preto no branco, verbalmente, a gente já tem uma série de dificuldades, de contorções, distorções, de malícia de Satanás para deturpar. Imagine se fosse só boca a boca. Vocês já brincaram daquele negócio de telefone sem fio? Faz uma corrente de pessoas e vai passando a mensagem de uma para outra? Vocês já viram como é que é difícil a comunicação no trabalho? Às vezes uma pessoa manda um e-mail falando uma coisa, o camarada vai lá e entende outra, e repassa para o outro, e o outro faz outra coisa diferente. E às vezes no trabalho, principalmente institucional, que a gente tem hierarquia, chefe, não sei o quê, subchefe, liderança, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, às vezes, a gente tem no contexto de comunicação empresarial, etc., a gente topa por isso. Você fala, você manda um e-mail, olha, estamos convocando uma reunião para todos os servidores tal dia e tal hora. Aí depois o cara pergunta, mas todos os servidores a partir de que idade? De que setor? Não falou que era o meu setor, então não fui. Então você já começa a ver uma série de detalhes, não é isso? É homem ou é mulher que participar dessa reunião? Eu pensei que só fosse a reunião dos dirigentes, não era para entrar nós. Enfim, a reunião é presencial ou é online? Eu pensei que era online, então eu não fui porque era presencial. Então, às vezes, quando você não descreve tintim por tintim, dá margem a várias interpretações, a erros, a equívocos. Então, tá aí o porquê, meu irmão. Hoje, a Bíblia tá assim, ó. Isso aqui foi vontade de Deus. Isso aqui foi um trabalho árduo. Vocês sabem como é que a história da escrita, começou com pergaminhos, papiros, pergaminhos, anotações em pedra. Moisés traz os mandamentos em tábuas de pedra. Imagine a dificuldade de lavrar e de trabalhar com pedras. Mas desde o começo Deus está falando, escreve, registra. Os profetas têm muita passagem que eles escreveram, registraram. Certo? Então, desde o começo, Deus está falando, registra, escreve, anota, isso é documento, e vai juntando. E aí, com as tecnologias e com o andar da carruagem, a gente chega a essa Bíblia bela, compacta, né? E de todos os tipos, e gostos e qualidade que você possa imaginar. Tá bom? Então, foi exatamente essa a vontade de Deus. A gente tem a revelação geral, então, aqui sendo dita, e a revelação especial. A gente precisa pregar essa revelação, precisa conhecer especificamente o que Deus deseja. Tá certo? E pregar isso para as pessoas. Por fim, ele fala que esses antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo cessaram.
essa ideia de cessar, eu gosto de pensar nela mais nesse seguinte ponto. Não está se escrevendo mais Bíblia por aí. Então, a revelação de Deus específica e como ele usou as pessoas, como ele direcionou para produzir a Bíblia, isso cessou. Não há mais produção da revelação de Deus em termos bíblicos e revelação salvífica para adicionar algum detalhe acerca da salvação. Então, por exemplo, já tem casos, né, de pessoa que foi e trouxe supostas revelações para adicionar conhecimento à Bíblia. Por exemplo, tem um livro chamado A Divina Revelação do Inferno. Então, supostamente a pessoa foi arrebatada, conta ela que foi arrebatada. Eu nem li o livro, né? Eu sei só mais ou menos da história por cima. Nem tive a curiosidade de ler, mas conta-se que essa pessoa, só pelo título, né? A Divina Revelação do Inferno. Então, a revelação que a gente precisa já está na Bíblia. Tudo que você precisa saber do céu ou do inferno está aqui. Então, não precisa ninguém trazer mais revelações sobre o que é o céu ou sobre o que é o inferno, entendeu? Então, tem um livro, A Divina Revelação do Inferno. A pessoa supostamente foi arrebatada, foi lá e viu o inferno e conta detalhes, é assim, assim, assado. E a ideia, isso não tem valor algum, porque você não tem base bíblica nenhuma para comprovar, para estimar valor, esse tipo de ilação, de especulação, entendeu? Então a gente fica com a Bíblia, não tem mais, Deus não está revelando mais coisas sobre o inferno. Ele está, de fato, o que ele faz é iluminar, dar entendimento sobre o que ele já mostrou. Porque o que a gente precisa é entender, a gente não precisa ter mais informação, a gente já tem suficiente, a gente precisa agora, o problema nosso aqui é de falta de entendimento, né? A gente já tem uma escritura bem ampla, bem completa, e a gente não tem, às vezes, discernimento, tá bom? Outra coisa, como essa confissão foi produzida, 1689, século 17, no período em que a reforma ainda está ali, né? Alguns anos anteriores, né? Ela estava efervescente, ela está passando esse período da reforma, está indo no pós-reforma, né? Mas você está nesse clima ainda, e você tem aqui, então, esse contexto de necessidade de esclarecer, então, o posicionamento batista, né? Então, ela também tem essa conectação. Sempre a gente tem que olhar no plano de fundo, que eles estão querendo mostrar quem são os batistas, que eles não são baderneiros, e que eles pensam diferente dos católicos, romanos, é claro, que eles pensam diferente, eles não são simplesmente presbiterianos, e eles não são anabatistas, e eles não são congregacionais. Então, eles querem mostrar o que são os batistas. Então, essa última cláusula também, aqueles antigos modos de Deus revelar sua vontade para o seu povo agora cessaram. Eles também querem se distanciar dos anabatistas, porque havia uma ala dos anabatistas que acreditavam nas profecias e nas revelações em termos de novas produções de materiais ao mesmo nível das escrituras. Então, eles trabalhavam muito com essas novas revelações, uma ala dos anabatistas. E, portanto, também eram muito mal vistos. Porque assim como a Igreja Católica inventou um monte de coisa para adicionar a Bíblia, ou seja, o purgatório, a doutrina de culto aos mortos, e uma série de outras doutrinas, extra-bíblicas, ou seja, novas revelações, e os reformadores bradaram contra isso, aí vem os anabatistas e falam, nós temos novas revelações. Do mesmo jeito foram, portanto, rechaçados. Então, aqui os batistas estão falando, nós não acreditamos nessas coisas que estão inventando por aí. Nós acreditamos na palavra de Deus e ela é suficiente para nós. Entenderam o sentido? Então, é uma frasezinha que às vezes passa batido o plano de fundo dela. Mas o plano de fundo, eles estão falando assim, ó, nós não somos igual a esses caras aí, nós não somos igual a esse, nós não estamos produzindo novas Bíblias, a Igreja Católica estava adicionando livros e novas profecias, né? Os apócrifos estavam entrando, o concílio de, se eu não me engano, é chamado concílio de Trento, né?
A Contra-Reforma da Católica, elas inserem uma vasta quantidade de apócrifos nas escrituras. Então, os batistas estão falando, nós não acreditamos nisso, nessas novas profecias, nesses negócios aí. Para nós, cessou a Bíblia, é isso, o cânon está fechado, lacradinho e está ótimo. Entenderam? E tanto é isso importante que aí eles falam qual é a Bíblia que eles acreditam. Para nós, às vezes, é desnecessário esse item 2. Por exemplo, sobre o nome de Sagradas Escrituras, ou Palavra de Deus escritas, inclui-se agora todos os livros do Antigo e Novo Testamento, que são estes. Então, eles vão deixar claro quais são os livros, qual é o chamado cânon, quais são os livros considerados escritura para os batistas. Por que eles fazem isso? De novo, mencionando o contexto da idade ali do período da Reforma. A Igreja Católica fez o Concílio de Trento, inseriu uma série de outros livros no Antigo Testamento, dizendo que é escritura para sustentar algumas doutrinas deles. Por exemplo, alguns livros apócrifos que foram adicionados pela Igreja Católica no Concílio de Trento. Você tem Judite, você tem Tobias, você tem Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus, você tem Eclesiástico, você tem uma série de outros livros, né, adicionados. Eu tenho uma Bíblia católica aqui, eu vou pegar para vocês verem. Bíblia de Jerusalém. Então, essa Bíblia aqui é uma Bíblia católica, tá? A tradução e o texto dela, de certo modo, é até bom, só que se você abre e, de repente, você vai caminhando e você topa com um livro chamado Eclesiástico. Não é Eclesiastes, tá? Deixa eu ver se vai dar para vocês verem aí. Eclesiástico. É um apócrifo, entendeu? Não é um livro que foi passado pelo crivo da inspiração bíblica, da revelação bíblica, não foi produzido no contexto e pelos judeus e aprovado pelo povo judeu, que era o guardião, vamos dizer assim, do cânon do Antigo Testamento. Então você abre e você tem um livro como esse. Você abre e você tem um livro chamado como Sabedoria de Salomão. Não é Provérbios, Eclesiastes, Cantares. É um livro apócrifo chamado, por exemplo, de Sabedoria de Salomão. Olha aí, tem esse livro aqui, ó, na Bíblia Católica. Ó, a Bíblia, ó. Bíblia de Jerusalém. Bíblia. E eles colocaram aqui, então, vários outros livros chamados de apócrifos. Então, o que os batistas estão falando? A nossa Bíblia não é composta como a dos católicos. A gente não acredita em vários livros que vocês estão dizendo aqui que são bíblicos. Então, qual é a nossa Bíblia? É composta por esses livros aí. E é interessante o cristão conhecer todos eles. Então, quais são os livros do Antigo Testamento que fazem parte do cânon bíblico, da Bíblia de fato, da palavra de Deus? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 39. Tá certo? Esses são os mesmos livros do Antigo Testamento ou da Bíblia judaica, tá bom? Você só vai diferenciar dos judeus o número de livros. Lá eles têm 22, nós temos 29. Mas por que eles têm 22? Porque o nosso 1º e 2º Samuel, no texto judaico, ele é um livro só. Tá bom? 1º e 2º Reis é um livro só nos judeus. 1º e 2º Crônicas é um livro só. Então, o que a gente dividiu em 2, lá é um só. Então, no cânon judeu, né, na Bíblia judaica, você tem 22 livros. Na nossa, 39, mas são os mesmos. Aumentou porque você tem, então, como eu falei, essas duplicidades aí, tá certo? Que mais? E o Novo Testamento? Quais são os livros que a gente acredita que é a palavra de Deus no Novo Testamento? A gente tem, então, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos,
Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, Tiago, Pedro, 1º e 2º terceira João, Judas e Apocalipse. Fechou. Esses são os livros. Então, a gente está aqui junto com os reformados. Os reformados, todos eles têm esses livros como os únicos e suficientes, como sendo a palavra de Deus. Então, os reformados incluem congregacionais, presbiterianos e os batistas, e até depois os anglicanos também ficaram com esse cânon aí. Tá certo? Então, essa a nossa Bíblia. A gente está falando, então, a gente não é como alguns hereges, por exemplo, o Marcião, lá atrás, né, fez um cânon também. E no cânon dele, guiado por uma heresia do gnosticismo, ele tirou muitos livros do Antigo Testamento, né? Então, seu cânon, no Novo Testamento, melhor dizendo, no Novo Testamento, né, ele tirou livros que faziam menção ao Antigo Testamento, porque ele tinha uma aversão ao Antigo Testamento. Então, no cânon de Marcião do Novo Testamento, não tem Mateus, não tem alguns livros hebreus, não tem livros que remetem ao Antigo Testamento. Então, ele fez uma Bíblia para ele também. Então, tinha muito disso, até a gente cristalizar quais são os livros, de fato, bíblicos, etc., a gente teve muita controvérsia. Mas hoje a gente tem clareza, os livros bíblicos são esses. Como é que a gente sabe que esses livros são livros, que são a palavra de Deus? Olha lá, essa última frase aqui, ó, todos os quais são dados por inspiração de Deus para ser regra de fé e vida. O que foi procurado foi reconhecer a inspiração de Deus nesses escritos, tá certo? Então, esses escritos têm que mostrar a marca de Deus. É isso que fez com que eles fossem, de fato, reconhecidos pela igreja como palavra de Deus. E quais são essas marcas? Você tem que ter, primeiro, ter vindo de um apóstolo, que foi um testemunho ocular de Deus, ou sobre a supervisão, a autorização de um apóstolo. Então, por que o apóstolo Paulo, as cartas dele, teve mais a aceitação, com mais facilidade? Pedro, João, por que os apóstolos tiveram seus escritos com mais facilidade reconhecidos? Porque já veio do apóstolo, testemunho ocular de Cristo. Entendeu? Então, você vai questionar apóstolo? Você vai questionar Paulo, que teve a revelação direta de Cristo? Você vai questionar Pedro, que andou com Cristo, viu? Se você for questionar, você já não é cristão, né? Não tem como, porque Cristo autorizou seus apóstolos, né? Cristo é que falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Falou isso diretamente para os apóstolos. Vão e preguem, vocês têm a autoridade para falar sobre isso. Então, os escritos apostólicos, então, eles já têm isso mais no Novo Testamento, né? O Antigo Testamento é questão profética, mas vamos pensar no Novo Testamento. Então, tinha que ser um apóstolo ou direcionado por um apóstolo. Por exemplo, Marcos não era um apóstolo, mas ele foi direcionado pelo apóstolo Pedro. Ele andou com Pedro e tudo indica que o evangelho dele foi anotações das pregações de Pedro. Ele caminhava com Pedro e ouvia as pregações e escreveu o seu evangelho baseado nas pregações de Pedro e, portanto, supervisionado por Pedro. Lucas foi quem estava sob a supervisão de Paulo. Lucas andou e caminhou em quase todas as viagens de Paulo. E no momento até da morte de Paulo, Lucas está lá. Então, Lucas está sendo supervisionado por Paulo e autorizado a escrever por Paulo. Certo? E assim sucessivamente, né? Outros escritores que não são apóstolos estavam sob a supervisão, então, desse colégio apostólico, tá? Depois, o escrito tem que ter influência benéfica na igreja. Como é que a igreja chegou, por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas? Como é que foi a recepção disso? O que aconteceu na igreja? Promoveu a sã doutrina? Promoveu a piedade? Evitou pecados? Como é que foi essa recepção? Como é que foi a produção desse material? Não. Maravilha. O escrito diz para
se desviar do mal, tirar heresias, tal, tal. A carta a Coríntios, o que ela fez com Coríntios? Não é isso? Qual foi a produção, a produtividade nela em Coríntios? Outra coisa, tem erros, equívocos, datas históricas, relatos, doutrinas que contradizem já outras palavras. Foi analisado isso também. Já tem equívocos? Se tiver, já é um livro que... o que a igreja pensou? A igreja encontrou erro nisso? Não encontrou equívoco? Choque com outras doutrinas? Beleza. Então, é um livro... Então, são diversos elementos que a igreja observou até chegar ao ponto de reconhecer, né, nos concílios, etc. Nota que ele reconheceu o que a igreja já estava percebendo. Não é que ele foi lá e num concílio, numa reunião, martelou, obrigou que tais livros fossem considerados a palavra de Deus. Não, eles foram reconhecidos porque na igreja e o poder do próprio Espírito já fez operar essa autenticidade desses escritos. Certo? Alguma pergunta? Algum comentário? Vocês estão bem? Tudo certo? Estão entendendo? Vocês já sabiam disso, né? Tá fácil, eu já sabia disso. Isso aí tá muito tranquilo. Tá tranquilo, pastor. Tá tranquilo, né? Isso eu já sabia. Olha lá, item 3 aí, ó. Os livros comumente chamados apócrifos, não é isso? Não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon ou da regra da escritura. E, portanto, não são de autoridade para a igreja de Deus. Nem de modo algum pode ser aprovados ou empregados, senão como escritos comuns. Você pode até usar um apócrifo, mas como um escrito comum, não como palavra de Deus, ou seja, com toda a cautela com a qual você leria qualquer outro livro, por exemplo. Você lê um livro hoje de um cristão, você vai ter cautela, você vai ver se ele está falando certo, se ele está cometendo heresia. Então, você pega um apócrifo, às vezes, historicamente, ele tem algum valor, né? Você lê Macabeus, um período ali, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que ele revela alguma verdade histórica, o acontecimento. É histórico a rebelião dos Macabeus, a resistência contra o Império Romano e coisas do tipo, tem muita verdade ali. Só que no meio dela tem umas pitadinhas aí de equívocos. Então, você não vai ler como palavra de Deus, mas você também não vai jogar tudo fora. Ele é importante para a sua edificação, ele também pode trazer algum benefício. Os pais da igreja utilizavam apócrifos. Possivelmente, olha aqui, ó. Possivelmente uma passagem bíblica pegou um trecho de um apócrifo e colocou nas escrituras. Só que o que está acontecendo? Ele não está autenticando o escrito apócrifo. Ele está pegando uma verdade que está lá naquele específico, e aí verdade, meu amigo, é verdade onde quer que esteja. Por exemplo, quando você lê em Judas, que é o livro bíblico, Judas, e quando fala que Satanás disputava com o corpo de Moisés, acerca do corpo de Moisés, não é isso? Olha lá, Judas, versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo, discutia a respeito do corpo de Moisés. Nem ele ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Essa ideia dessa disputa entre Satanás e um anjo pelo corpo de Moisés, esse texto está num apócrifo. Olha só que interessante. Então, só que Judas foi irmão carnal de Cristo e supervisionado por apóstolos, então ele teve a autorização de dizer que essa história, pegar essa história para ilustração, e tudo indica que ele está falando que isso aconteceu de verdade. Estão entendendo? Mas ele não está falando, autenticando todo o escrito apócrifo, desculpa. Mas ele até mesmo pegou, então, não é isso? Tem aqui, se eu não me engano, também essa passagem de Janes e Jambres, né? Quando discutiu com Moisés, lá no Egito, Janes e Jambres se opunham a ele. De onde ele tirou esse nome, Janes e Jambres? Não é bíblico, se você for lá no Antigo Testamento, não tem esse nome. Também é um apócrifo. Tá certo? Ou seja, uma mensagem
que está num livro apócrifo. Então, ele, reconhecendo como verdadeiro, pensou isso lá e colocou aqui. Certo? O apóstolo Paulo pega trechos de poetas, 1 Coríntios capítulo 15, e ele não está, então, autenticando poetas pagãos, mas ele pensou uma verdade que tinha lá e trouxe. É como se hoje, por exemplo, de repente fosse fazer uma mensagem e eu pensasse, né, de repente um poeta e de repente uma mensagem que é útil e verdadeira, eu pegasse Camões, por exemplo, ou pegasse aqui um poeta brasileiro, nossa, eu sou tão bom de poesia, Cecília do Amaral, sei lá, né? Pegasse alguma poesia que tem de fato um fundo de verdade para ilustrar alguma coisa. Então, a verdade é verdade, não importa onde que ela esteja, tá bom? Então, Paulo, ó, 1 Coríntios 15, 33, olha aqui, ó. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Parece, é um dito bem popular, assim, né? Olha que legal. Nem parece ser bíblico, né? De tão batido na boca que do povo que às vezes está, né? Então, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é um versículo de fato, 1 Coríntios 15, 33. Só que isso aqui Paulo pegou de um poeta chamado Menander, um poeta não cristão. Estão entendendo? Só que ele pegou uma verdade e pensou. Ele não está aprovando o poeta inteiro, ou toda a poesia dele, ou todos os livros dele, mas ele pensou aqui. Então é nesse sentido que a gente orienta, né? E o apóstolo Paulo poderia fazer isso. Ele está diretamente inspirado pelo Espírito Santo. Também a gente não pode deduzindo por aí, a não ser que a Bíblia, né, dê margem para a gente deduzir que tal mensagem, então, é coerente. A parte da Bíblia, hoje a gente não pode fazer como Paulo, falar que essa verdade, essa filosofia, esse ponto é verdadeiro, autonomamente, né? A gente precisa das escrituras para isso. Entenderam? Então, apócrifos a gente não considera como escritura, não está na nossa Bíblia, mas a gente pode fazer uma consulta como um texto humano, como qualquer outro escrito, para nossa edificação, tá bom? Olha aqui que interessante, esse ponto 4. A autoridade das escrituras, razão pela qual devem ser cridas, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja. Aí você deve bugar o seu sistema, né? Meu Deus do céu! Então, se a autoridade da escritura não depende de homem nem de igreja, como assim que as pessoas vão crer na Bíblia, então? Olha só, então, interessante. A autoridade, meus irmãos, da Bíblia depende só de Deus. Deus é que dá autoridade para as escrituras. Então, é até verdade o que a gente costuma dizer nos seminários, às vezes, que às vezes o cristão sai do seminário, eu vou defender as escrituras, eu vou defender o cristianismo, eu vou defender a verdade de Deus, eu vou defender. A gente não defende nada. Na verdade, Deus é que nos defende, a gente é que precisa de defesa. A Bíblia não precisa de defesa. Deus não manda a gente defender nesse sentido de que ela esteja ameaçada. A Bíblia nos manda pregar, falar. Entendeu? Martinho Lutero até falava assim, a Bíblia é como um leão enjaulado. Você precisa só abrir a jaula e deixar o leão solto. Então, a gente não defende as escrituras, a gente não faz as pessoas crerem, a gente não consegue provar a autoridade dela. Não é a igreja que mostra que a Bíblia tem autoridade. Não é o homem que mostra que a Bíblia tem autoridade. Na verdade, é Deus, meus irmãos. Se Deus não fizer, também não tem igreja, não tem homem, não tem ninguém que vai convencer o outro acerca disso. Tá certo? Então, lá finalizando, o seu autor, e portanto, né, deve ser recebida porque é palavra de Deus. Né? Depende somente de Deus, o seu autor. E deve ser recebida porque é palavra de Deus. Então, em última instância, a autoridade disso aqui vem por quem? Por causa do próprio Deus, por causa do seu autor. Certo? Aqui, de novo, nas entrelinhas, tem uma agulhada aqui ao contexto da reforma. Como ele fala aqui, ó,
a autoridade das Escrituras não depende de qualquer homem, o que ele está falando? Ele está dando uma agulhadinha no Papa. Porque na Igreja Católica, o Papa tem essa autoridade de impor a autoridade das Escrituras e do texto. Então, o Batista aqui está falando o seguinte, olha, nós não temos um Papa que está impondo, de fato, aí a palavra de Deus, que dele deriva a autoridade. Tanto é que até hoje está em vigor uma regra papal que diz que o Papa, no exercício de sua atividade, e o que ele pronuncia como Papa na sua atividade é infalível. Olha a que ponto chega. Infalível, como se fosse escritura. E está ao mesmo pé de igualdade do texto bíblico. Você pode olhar, até hoje, na Igreja Católica de hoje, não é isso? Depois do Concílio Vaticano II, né, que aí organizou a doutrina, ainda mais modernamente falando. Então, hoje o Papa Francisco, no exercício de sua autoridade, na sua bula papal, o que ele escreve é tido como infalível e automaticamente autoridade divina, porque foi falada por um homem. Então, o Batista aqui está falando assim, olha, a autoridade das Escrituras não vem por causa do Papa. E depois ele dá outra agulhada. E não depende de igreja também. Ou seja, não é por causa da Igreja Católica. A Igreja Católica, portanto, ela também era a fonte de impor e de, vamos dizer assim, colocar essa autoridade sobre as Escrituras, para as pessoas crerem. Ou você crê ou você vai para o inferno e você vai crer porque eu estou falando. E a Igreja Católica, vocês sabem, ela tem um magistério. E você vai crer do jeito que eu estou falando também. Eu é que estou dando autoridade e como você deve crer. Tá certo? Então, os batistas aqui estão falando, olha, a autoridade da Escritura não é por causa de um papa, de um homem, não é por causa do pastor, tá certo? A autoridade disso aqui não é porque eu ou outra pessoa está falando. A Bíblia tem autoridade, não é porque eu falo. É porque você deve examinar o texto e ela mesma vai te mostrar, o próprio Deus vai te mostrar. Certa vez perguntaram para Agostinho o seguinte: como você prova para um homem que Deus existe? Ou seja, como é que você vai convencer da Bíblia, da palavra de Deus, da verdade de Deus e todas essas coisas, né? Se a gente ampliar um pouco o raciocínio. Como você prova? Aí ele respondeu assim. Para quem não crê, nenhuma prova é suficiente. E para quem crê, não precisa de prova. Matou. Entendeu? Então é isso, porque para quem crê, você creu direto da autoridade divina. Você não precisa de uma pessoa, uma instituição, blá, 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 para você acreditar. É claro que isso não interfere na pregação, na explicação do discipulado, que essa parte do discipulado é mais no entendimento de mostrar a Escritura, não de dar autoridade para ela, mas de ensinar. Mas a pessoa crê não é por causa de uma pessoa, de uma instituição, blá, 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 blá. A pessoa vai crer por causa da fé e por causa da autoridade direta de Deus. E quem não crê, você pode explicar, você pode falar, pode ter homem, pode ter instituição, pode ter cursos, a pessoa pode ter argumentação, pode ter debate, pode ter não sei o quê. Já viram pessoas que você fala, e ela no final fala: não creio, não acredito, não é nada disso, penso diferente. E não adianta. Porque a autoridade dessa escritura não vem por conta do diálogo, por conta de eu saber falar bem, por conta de eu ter um monte de argumento, um monte de resposta, um monte de teologia, um monte de lógica, um monte de coisa bonita. Você pode falar isso, pode falar, a pessoa pode depois não estar nem aí, meus irmãos. Vai crer aquele que encontrar o próprio Deus, a própria autoridade de Deus. Aí, quando a pessoa encontrar essa autoridade de Deus, ela desmonta. E às vezes essa autoridade não precisa de uma intermediação humana. Vocês, o Silas, missionário, o pessoal que lê e às vezes conhece algumas histórias de missões, você vê conversões assim extremamente fora do nosso contexto. Por exemplo,
cristãos que pegaram pedaço da Bíblia, né? Folha, uma página da Bíblia. Pessoas que, né, países perseguidos como China, como, sei lá, Coreia do Norte, conseguiram um pedaço da Bíblia, leram e se converteram. Às vezes com uma folha. Não é isso, irmão Silas? Eu tô aumentando os contos aqui. Não, é verdade, tem histórias assim mesmo. Verdadeira mesmo. Então, por um pedaço da Bíblia. Então, da onde que vem toda essa autoridade, esse rendimento, às vezes, por a pessoa ler um recorte, um pedaço? É de Deus, meus irmãos, de Deus. Tá bom? A autoridade vem de Deus. A autoridade é do Senhor. Tá? A gente precisa ouvir a palavra de Deus, a autoridade, a revelação de Deus. Tá? Quando Deus chama Abraão, olha só, Deus chama Abraão e fala, sai da tua terra, da tua parentela. Abraão podia pensar assim, quem está falando comigo? Abraão poderia falar, o Senhor é Deus mesmo? Me dá provas de que o Senhor é Deus? Para onde eu irei? Eu não vou sair, né? Pensa numa mente moderna que quer saber tudo, quer instigar, questionar tudo, porque está na moda, agora tudo a gente tem que ser o questionador. Ser questionador é um rótulo bonito, né? Eu sou questionador. A pessoa, o ser, às vezes, também é um chato que só sabe perguntar. Mas é bonito na nossa época ser questionador. Então, imagine o nosso senso pós-moderno ser questionador vazio, né? Nessa época. Então, imagine ser no lugar de Abraão e sendo questionador. Então, Deus fala, sai da tua terra. E a pessoa pergunta, quem está falando comigo? O Senhor é Deus? Então, me prove que o Senhor é Deus. Às vezes, parece até com uma coisa do diabo, né? Transforma essas pedras em pães para que eu saiba que o Senhor é Deus. Pula daqui de cima para baixo para que eu tenha certeza de que tu está me falando. Sai da tua terra. Por que eu devo sair? Ur dos Caldeus, meus irmãos, era tipo uma Londres, uma Paris da época. E a Palestina era tipo vir para Rondônia. Então, sai de Paris e vai para Rondônia, vamos dizer assim. Então, por que eu vou sair de Ur dos Caldeus? Essa cidade já tão bela, fortificada, construída, organizada, uma das maiores da nossa época, por que eu tenho que sair? Para a terra que eu te mostrarei. Que terra é essa? Não sei, eu vou arriscar. O que tem lá? Tem emprego já para mim? Qual o salário que o senhor vai me dar? Né? Tem o GPS? Cadê no mapa? Eu não estou vendo essa cidade. Então, não cabe, né, meus irmãos? Não tem o menor sentido. Então, Abraão, quando ouve a palavra de Deus, qual foi a fonte de autoridade para a vida dele ali? A própria palavra de Deus. Não foi uma autoridade externa. Não foi porque outra pessoa disse, outra disse, não foi porque veio um pastor, não foi porque tinha um papa e mandou ele sair, não foi porque tinha uma igreja. Foi a palavra de Deus, a autoridade direta de Deus que o convenceu, ele reconheceu, ele não questionou. Lá na frente ainda Deus fala assim, pega o seu filho, o seu único filho, sobe no monte, pega madeira e uma faca e vai lá e mata ele, sacrifica ele para mim. Aí imagine Abraão, mas Senhor, matar? O Senhor não é um Deus da vida? O Senhor não é um Deus de paz? Matar não é pecado? Por acaso não está revelado, pelo menos embrionariamente, o não matarás? Por que eu devo fazer isso? Não tem lógica nenhuma, eu não vejo nenhuma razão. É o Senhor mesmo? E não sei o quê. Ninguém faz isso, a não ser pagãos. Enfim, a autoridade estava na palavra, ele conseguiu reconhecer a autoridade na própria palavra de Deus, e não externamente. Então aqui, para nós finalizarmos, a nossa lição de hoje meus irmãos, a autoridade para a nossa vida, ela deve emergir da palavra. Nós devemos reconhecer a voz de Deus. E uma vez que Deus nos fale por essa palavra, aí isso é suficiente para nós obedecermos, nos humilharmos e seguirmos ao nosso Deus.
Tá certo? Você não obedece isso aqui porque eu vou lá no domingo e prego e falo não matarás. Você vai obedecer porque Deus está falando com você que a moral dele, a ética dele não envolve, não admite o assassinato. É diferente. Você não vai fazer porque eu estou falando. Você não vai ser um cristão porque a igreja está te pressionando. Porque os irmãos estão ali porque é conveniente, porque a família é assim, porque isso desmorona, uma hora ou outra, irmãos, desmorona. Se a sua fonte de autoridade e motivação é fora da Bíblia e da autoridade de Deus, uma hora desmorona. Eu estou na igreja porque, de repente, meu namoradinho ou namoradinha está lá. Mas aí, daqui a pouquinho, o namoro dá uma controvertida e tal, e aí o que acontece? A pessoa que foi por causa disso, ela vai sair da igreja. Não, eu vou na igreja e eu acredito nesse monte de coisa porque eu sou amigo do fulano. Daqui a pouquinho, a sua amizade tem algum reverso, alguma coisa, acontece um problema, não tem mais essa autoridade externa que te fazia, então, estar na igreja, compartilhar, etc. Então, saiu o fundamento da sua autoridade, você sai da Bíblia. Não, eu vou da igreja para tocar. Às vezes isso é muito comum nos jovens, tá? Vou na igreja e os jovens vão porque querem tocar, querem fazer parte de uma banda, acham legal. Eu vou na igreja para fazer parte da banda. O dia que o pastor fala assim, olha, você não vai tocar, você está em disciplina, por isso, a gente tem que trabalhar com o seu ouvido, não sei o quê. Tira ele lá, o que acontece? Ele vai embora da igreja. Porque ele não está lá pela autoridade de Deus e pelo contexto que ele entende de igreja. E assim sucessivamente, meus irmãos. E assim sucessivamente. Por isso que é problema. Qualquer autoridade externa, não é isso? Que, de certa forma, nos impele a obedecer a Deus, é superficial. Porque essas autoridades externas, elas vão, uma hora ou outra, elas vão ruir. E aí, a gente cai junto. Agora, se o que nos impele é a autoridade do próprio Deus, isso vem de dentro para fora, há um reconhecimento, isso é forte e isso é permanente. E isso é o adequado. Quando você tem uma intriga com o irmão e você vai num psicólogo e o psicólogo fala assim, perdoe porque faz bem para a saúde. Aí você vai lá e você perdoa porque faz bem para a saúde, é uma autoridade externa. Você só perdoou porque o psicólogo mandou e porque tem um benefício para você. Agora presta atenção, no dia que você tiver uma situação bem séria, em que nem mesmo a sua saúde, né, entre aspas, esteja a ponto de ser considerada, você não perdoa. Por exemplo, a pessoa assassinou um parente meu. E eu não quero saber da minha saúde, meu amigo. Eu não perdoo esse cara, mas por nada. O que ele fez foi muito grave. Ele assassinou meu irmão, meu primo, meu não sei o que lá. E eu posso morrer doente, eu não estou nem aí. Às vezes, algum embate é tão sério que vai sobrepujar a sua consideração pela própria saúde ou, né, porque o psicólogo mandou. O psicólogo mandou, ele que se vira, ele não está na minha pele. Estão entendendo? Então, as autoridades externas, às vezes, elas não vão funcionar, elas não vão alcançar. Agora, quando você vê a autoridade vindo de Deus, aí Deus fala assim, perdoe porque eu te perdoei. Aí, meu amigo, não tem como fugir, entendeu? Isso é a autoridade de Deus. Aí isso vai lá dentro e explode dentro da pessoa e muda a vida. Estão entendendo? Então, parece um texto muito simples aqui. Parece uma declaração muito, muito simples, mas tem consequências muito profundas isso aqui. A autoridade que nós temos e que nós reconhecemos na Escritura é por causa de Deus. Os mandamentos, essa palavra é por causa de Deus. E, portanto, quando você também peca e você fala, você está afrontando a Deus, não ao pastor e não à igreja, simplesmente. Porque as pessoas também têm coragem de afrontar pastor, afrontar a igreja, se opor a lideranças, etc. Por isso que as pessoas também não têm problema quanto a isso. Agora, quando essa autoridade é simplesmente externa, simplesmente do pastor, simplesmente da igreja,
Agora, quando a autoridade é vinda da voz de Deus, a pessoa pensa 2, 3 vezes antes de agir. Tá certo? Por que os aconselhamentos hoje são, de modo geral, com pouca produtividade? Porque as pessoas às vezes pensam que é só a vontade e a opinião do pastor em relação a um acontecimento. Não é o que o pastor está achando, ele pensa assim, eu não penso desse jeito. Né? Às vezes o pastor passa lá no gabinete 1 hora, 2 horas conversando com a pessoa sai, não, é a opinião do pastor, eu acho que é o que ele pensa, eu não penso assim, e vai e faz tudo diferente. E, de certo modo, a pessoa não pode ir na opinião do pastor, de fato. Mas se a opinião do pastor for o que a Bíblia está falando, aí ela tem que, né, ela tem que encontrar a autoridade de Deus. Aí a autoridade de Deus tocar para mudar a vida dela. Entendeu? Aí ela pensaria 2 vezes naquela mensagem naquele aconselhamento, aquela palavra que ela recebeu, antes de tomar suas atitudes, considerando que o pastor está sendo um instrumento para que Deus fale, esclareça, que a autoridade de Deus floresça. Por exemplo, jovens namorados, não é isso? Aí chegaram para se aconselhar. A menina cristã, o menino do mundo, não cristão. Chegam para se aconselhar. Aí o pastor fala assim, hipoteticamente, tá, gente? Tá? Hipoteticamente. Então, chega lá e vão se aconselhar com o pastor. O pastor fala, olha, mediante a orientação e a palavra de Deus, o Senhor não aconselha ter relacionamento misto, cristão com uma pessoa mundana. O Senhor nos orienta a procurar pessoas da nossa irmandade, vamos dizer assim. Pessoas cristãs, temente a Deus. Então, esse é o mandamento. Então, nesse primeiro momento, nessa configuração, a gente tem uma orientação que você está cometendo já um equívoco namorando pessoa do mundo. Beleza? Vamos orar, que Deus abençoe. É claro que você pode evangelizar, conversar, quem sabe ele se arrependa, creia no evangelho, maravilha, maravilha. Mas você não põe os carros diante do boi, você não namora, você não faz relacionamento para converter a pessoa. A orientação de Deus é, procure uma pessoa já cristã, não é isso? Então, a partir disso, você dá os próximos passos. Tá certo? Então, beleza, fechou o aconselhamento. Sai dali, isso é ideia do pastor, a outra igreja não pensa assim, o outro pastor não pensa assim, a outra denominação não pensa assim. Então, ficou simplesmente como uma autoridade externa. Agora, se ela for na Bíblia e olhar a autoridade de Deus, encontrar a autoridade de Deus, a palavra de Deus, e perceber que o pastor foi um instrumento para só clarear a própria palavra de Deus e a autoridade de Deus, ela vai pensar assim, Deus está falando comigo. Aí é diferente, né? Deus está falando diretamente comigo para direcionar minha vida. E o que eu vou fazer a respeito agora? Estão entendendo? Claro que é um contexto bem hipotético, tá, irmãos? Então, é isso. Essa é a importância das Sagradas Escrituras e da autoridade dela, que depende somente, em última instância, essencialmente, de Deus e não de pessoas e instituições. Paramos, então, no item 4. Vamos finalizar por hoje. Deus abençoe, meus irmãos. Grande abraço, tá bom? Ótimo final de semana para vocês. Até mais.